Olá, tudo bem? Meu nome é Adriele, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo aqui no canal. E hoje eu vim falar sobre a escrita. Muitos professores pensam e muitos pais pensam que o início da escrita é ali no pré, quando a criança ela começa a escrever letras. Mas é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de começar o nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever nesse canal. E eu vou deixar linkado aqui embaixo todas as minhas redes sociais, então o Facebook, Instagram, o blog. Então me siga por lá, porque eu sempre posto fotos de inspiração, posto muita coisa que não vem aqui para o YouTube. A escrita, ela deve ser espontânea, não deve ser uma coisa forçada. E o processo da escrita começa lá no iniciozinho, quando o bebê começa a pegar os lápis, as canetas e começa a rabiscar os papéis, rabiscar o chão, a rabiscar a parede, que a gente sabe, né, que normalmente nesse período a criança está no âmbito familiar. A gente sabe que nem sempre os bebês eles vão para uma instituição de ensino já desde pequenininho. Alguns sim, outros não. Então essa criança, ela vai criar desde pequena estratégias de escrita, que inicialmente vai ser um rabisco, que vai ser apenas alguns rascunhos, né, que para nós muitas vezes, infelizmente, para o adulto, esse risco não tem valor. E essa escrita, ela já é o início do nosso letramento, que depois vai vir sim conhecer as letras, vai vir sim conhecer os números, vai fazer com que seja iniciada esse processo da escrita letrada, essa escrita que a gente consegue ler, que a gente consegue entender. Mas nesse processo, a criança ela deve ter, antes dela começar a pegar um lápis e a escrever as letras, ela precisa se apropriar do objeto. Então, pensa, você como adulto, uma vez eu ouvi dizer isso, eu achei muito interessante, que a sensação de uma criança bem pequena que pega um lápis e ela nunca desenhou, ela nunca pintou, a sensação dela é a mesma como se nós pegássemos um lápis, colocássemos na boca e tentássemos desenhar. Essa é a sensação que a criança tem motora. Então, primeiro, a criança ela vai aprender a ter esse domínio da escrita em si, de desenhar, de pintar. Depois, ela começa a projetar desenhos. Então, ela consegue começar a desenhar pessoas, ela consegue começar a desenhar estrelinha, coração, flor. Então, tudo aquilo que chama a atenção da criança é o que ela vai desenhar ali nesse desenho e é a escrita também. Depois desse processo da criança aprender a dominar a sua mão para conseguir realizar os seus traços, e depois que ela conseguiu transcrever para o papel a imagem de uma pessoa ou de um objeto, aí sim ela vai começar a ser introduzida para as letras e números. A criança, ela já vê os números e as letras em vários lugares, né? Em livros que talvez tenha em casa ou na unidade, coisas escritas que tem coladas na escola, na rua, outdoors, propagandas, nome das empresas escrito nas fachadas, enfim. Então, ela já vê que existe um outro tipo de escrita e ela está tendo acesso com isso, mesmo que ela não entenda, mesmo que ela não compreenda o que está escrito. Então, ela vai começar a aprender as letras. E você não precisa começar a querer já ensinar a letra escrita. Você pode, durante as brincadeiras, fazer com que a criança aprenda, primeiramente, letras que tenham significado para ela. E qual é o maior significado que poderia ter para ela nas letras? O seu nome. Então, sim, na educação infantil, a gente já pode, de uma maneira lúdica, de uma maneira tranquila, sem forçar a criança
a ela aprender as letras, a ela saber soletrar essas letras, a ela conhecer a dicção, a fonética dessas letras, para ela reconhecer as letras nos lugares que elas estejam. E também você pode fazer isso de várias maneiras. Você pode trazer um desenho e uma escrita de letras mesmo, numa caixa de areia, para a criança desenhar com palitinhos. Você pode trazer essas letras já desenhadas previamente por um adulto em pedras. Você pode trazer as pedras também sem nenhuma letra e deixar com que essa criança pinte, rabisque e faça suas tentativas. No papelão é muito legal, então traga meio, pense em meios diferentes. Eu vi uma foto muito legal, eu vou deixar aqui que eu tirei da internet, das letras com os elementos naturais. Olha só que criatividade. Eu não sei agora, me perdoe se você é dono dessa foto e você está vendo isso, mas eu não sei da onde eu peguei na internet, eu acabei tirando um print na hora e não prestei atenção. Mas eu achei muito criativa essas letras. Então, use você, professora, a sua criatividade para dar essa introdução das letras para as crianças. E sim, posteriormente vai vir a escrita. Então a criança vai começar a escrever as letras do nome dela, talvez dos colegas de turma, do pai, da mãe, do irmão, da irmã, talvez palavras que tenham sentido para ela. E nós não podemos, já, né, falando na questão do que faz sentido para um, às vezes não faz sentido para outro, nós não podemos esquecer que as crianças aprendem de jeitos diferentes. Então, por isso que é bom você utilizar diversas estratégias, porque se a criança não aprende do modo A, ela pode aprender do modo B, e se não aprender desse modo, pode ser do C. Às vezes, o que faz sentido para uma criança não faz sentido para outra. Então, você ofertando vários tipos de meios para essa escrita vai fazer muito bem para a criança, para o desenvolvimento dessa criança. E, por último, é preciso saber interpretar o que essa criança está querendo falar, saber ler o que essa criança está querendo dizer. Então, existe uma grande interpretação nossa. Às vezes nós queremos que a criança aprenda alguma coisa, aprenda, e às vezes é um desejo nosso, às vezes a criança não está preparada para isso. Então, crie meios, estratégias da criança aprender através de brincadeiras. Se você tiver como não trabalhar com a apostila, é a melhor coisa deixar a apostila de lado. A apostila a gente deixa para a criança lá no ensino fundamental. Na educação infantil, já diz o nome, é educação. Ensino é lá na frente. Então, nós, professores de educação infantil, não temos que acelerar esses processos, tá? Cada coisa no seu tempo. E a criança vai aprender no seu tempo. E a criança vai aprender com outras crianças. Eu tenho aqui em casa, assim, muito claro. Sempre procurei deixar de uma forma mais natural para minha filha mais velha. E, sim, eu queria que ela aprendesse as letras, eu queria que ela aprendesse a começar a escrever, a ler. Ela ainda não sabe, ela tem 5 anos, mas eu procuro não acelerar esses processos. Por exemplo, ela quer muito aprender a ler. Então eu falei, tudo bem, você quer aprender a ler? Vamos aprender juntas. Então a gente tem muito acesso a livros aqui em casa, tanto os meus, que sempre tem livro pela casa meu, e tanto delas. Elas têm mais livros do que eu, se duvidar. Então, enquanto eu tô gravando aqui para vocês esse vídeo, a minha filha mais velha estava contando história para a mais nova, como se eu tivesse contado, porque eu dei uma espiadinha ali antes. E porque eu achei muito interessante. E ela estava sentada na cadeira com um livro, lendo de perna cruzada para a irmã, sendo que ela ainda não é letrada, ela não consegue ler o que está escrito ali naquele livro. E a pequenininha, que não é tão pequena, ela tem 3 anos, vai fazer 4, ela, sem eu pegar na mão dela nenhuma vez, sem forçar ela, só dela ver a irmã mais velha fazendo, ela começou a escrever as letras. Esses dias, ela chegou para mim com um papelzinho, olha mãe, eu escrevi meu nome.
eram realmente todas as letras do nome dela. Estavam bagunçadas, não estava escrito Clara. Mas a hora que eu vi, é o último ponto que eu falei ali, a gente tem que saber ler e interpretar. Não estava escrito Clara, as letras estavam todas fora do lugar, mas todas as letras do nome dela estavam escritas no papel. E para ela, aquilo era o nome dela. Então isso é muito importante. Pensa, eu nunca peguei e falei, Clara, vamos escrever seu nome, vamos aprender as letras. Que letra é essa? Que letra? Não, ela aprendeu brincando. Ela aprendeu ali no momento de ludicidade com a irmã dela. Então, é isso. Acabei trazendo um pouco da minha experiência de dentro de casa, coisa que normalmente eu não trago de dentro da minha casa. Trago experiências da minha sala, da minha turma, mas hoje eu acabei trazendo uma experiência também, uma vivência nossa daqui de casa. Eu espero que você tenha gostado e me conte como você enxerga essa escrita da criança, esse processo, desde bebezinho, quando a criança começa a pegar o primeiro lápis, a primeira caneta para desenhar, até ela conseguir ler, tá bom? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, curta o vídeo se você gostou. Um beijão e até mais!